Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem, gente? Mais uma leitura do dia aqui. Essa série que tá sendo maravilhosa aqui no nosso podcast, tá bom? Pra quem não me conhece, prazer, sou Lira. Tudo bem? Tenho aí alguns outros episódios pra trás, sem ser a leitura do dia, que é muito interessante também, esse podcast fala um pouco sobre filosofia, sobre amor, sobre a vida, sobre religião, tudo de uma maneira bem desconstruída, bem humana, para que seja não só acessível a todas as pessoas, mas que faça sentido, sabe? Não tem porquê, não há razão de você se meter em uma religião ou em uma vertente filosófica se ela não faz sentido. Não é mesmo? Né? Tipo, tá só perdendo tempo ali sendo mais um boneco. Mas vamos lá. No episódio de hoje se chama A Graça é um Presente. E ela, assim, de cara, eu vou lendo aqui rapidinho, assim, só pra me situar onde eu estava. Ela já fala sobre um exemplo que eu dei em alguns podcasts atrás sobre a graça, né? Quando for falar da graça, que ela funciona diferentemente daquela questão do pai, dar o videogame se o filho passar de ano, que o termo é Disney. Mas na hora que eu li, eu falei, caraca, tá vendo? É isso. Mas vamos lá. A graça é um presente. É difícil entender a verdadeira graça, porque desde crianças somos criados com uma mentalidade de trocas e recompensas. Se os pais dizem para um filho, se você passar de ano, ganhará uma viagem para Disney, o estimularão a estudar almejando a tal viagem. Quando terminar o ano letivo, se o filho der o resultado esperado, ele cobrará dos seus pais o tal presente, é claro. Um pouquinho escuro aqui, por isso que eu tô gaguejando, mas já liguei a luz. Por causa do acordo, se você fizer isso, recebe aquilo, o filho estuda e no final diz, pai, eu passei de ano, agora quero meu presente. Isso demonstra que ele assimilou o conceito errado, porque quando o presente é condicionado a um desempenho, não é presente, é prêmio. Se você é pai ou mãe, já prometeu algo semelhante para um filho seu em troca de ele apresentar um bom comportamento? Vou ler de novo. Se você é pai ou mãe, já prometeu algo semelhante para um filho seu em troca de ele apresentar um bom comportamento? E você, como filho, já foi desafiado a entregar um resultado para receber algo que queria muito? Se você parar para pensar, vivemos esse tipo de troca em diversas situações na vida. Por isso, quase todos nós crescemos alimentando a ideia de que sempre precisamos nos esforçar para merecer algo em troca. Receber algo gratuitamente soa estranho, não natural e muitas vezes até constrangedor para nós. Até na religião há troca. Afinal, prometer mudar algo ou fazer um esforço além do normal apenas para receber uma bênção ou ser aceito é uma troca. O homem induzido pelo espírito da religiosidade sempre segue o seguinte raciocínio. Eita, tô demais hoje. O que eu posso fazer para me aproximar de Deus e receber o seu favor? Será que se eu andar de joelhos por alguns quilômetros, vou me tornar digno de receber um milagre? Será que Deus vai me responder se eu prometer fazer algo que seja um grande desafio, sacrifício, né? Que ele botou sacrifício? Será que eu tenho de ir a um lugar sagrado para ter um encontro com Deus? Que tipo e que medida de esforço podem me aproximar de Deus a ponto de Ele me aceitar? As pessoas agem assim quando fazem promessas ou votos a Deus. Mas Deus não concede bênçãos através de promessas ou de votos. Ele não precisa de nada em troca para nos aceitar ou abençoar, porque tudo que Ele nos dá é somente pela graça, e graça é favor imerecido. Agora não é algo... agora foi ótimo. A graça não é algo que conquistamos.
Ela é um presente, não um prêmio. A graça é um dom de Deus que nos entregou para que usufruíssemos de uma vida maravilhosa em Jesus. Se alguém nos der um presente, por exemplo, uma caneta daquelas de altíssimo valor ou uma joia caríssima, não vamos receber o presente e perguntar à pessoa quanto custou para poder reembolsá-la. Se fizermos isso, corremos o risco de a pessoa até mesmo se sentir ofendida. Podemos ficar constrangidos porque a pessoa está nos dando um presente tão caro, mas tudo o que podemos fazer é receber e agradecer o presente. Assim, também é a graça que recebemos de Deus. Eu tô rindo porque eu passei por uma situação recente aí. Um amigo me abençoou com algo relativamente caro, né? Mas eu achei caro. E eu fui me justificar. E depois, velho, é um presente, cara. Então, recebe, irmão. Recebe, vaso. Veja o resumo do que estamos falando no seguinte versículo de Romanos. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11, 6. Eita, isso aqui bateu até em mim, porque eu lembrei de uma situação aqui de um irmão mandando feedback aí que eu falei, eita, glória. O que recebemos de Deus é sempre pela graça e não por obras. Deus não quer saber se merecemos ou não. Ele apenas se interessa em saber se já tomamos uma decisão consciente, por fé, de recebermos Jesus como o único Senhor e Salvador. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Como diz lá em João 14, 16, né? Capítulo 14, versículo 16. Foi o legalismo que estabeleceu que para nos aproximarmos de Deus e recebermos algo, precisamos cumprir as condições A, B e C, precisamos aparentar ser crentes perfeitos, precisamos passar de ano para que Ele nos ache merecedores. Receber a graça de Deus não depende da nossa nota, entende? Nem sofre variação quando cumprimos uma lista de pré-requisitos. A graça não tem a ver com a roupa que usamos, com a tatuagem que você fez ou com o nosso esporte preferido. A nossa salvação não tem nada a ver com as coisas que fazemos ou com o nosso exterior, mas é mediante a fé, pela graça. Vemos muitas pessoas sofrendo porque passam a vida encenando um personagem na tentativa de agradar a Deus e as outras pessoas, quando na verdade elas já têm a aceitação de Deus e tudo o que precisam para viver uma vida superabundante. Não precisamos provar nada para Deus. Não precisamos fingir, porque um comportamento de aparente santidade não vai impressioná-lo. Gente, é Deus, né? O desfrutar da graça de Deus não funciona por obras realizadas. Não funciona na base de trocas. Não tem a ver com crenças corretas. Ai, que felicidade. Apenas creia de forma correta, porque a graça é um presente de Deus, ou seja, é de graça. Ai, gente, esse livro aqui, nossa, me enche muito. O próximo capítulo eu até iria continuar. Achei interessante continuar para fechar o raciocínio, mas ele é maior do que esse trechinho que eu li. Eu li uma página e meia quase. E o outro tem duas. 1, 2, 3, 4 e meia. Pode ser que dê, não sei. Não sei. É melhor deixar para depois, que aí rende mais. Mas, gente, é isso. É muito, muito legal quando a gente lê um livro edificante assim, que te faz pensar, porque isso aqui, inclusive, te faz refletir, né, em âmbitos sociais, né, porque quando aqui fala que graça é um presente, não é um favor, e vai explicar o conceito do que era um presente, gente, isso faz total sentido, e eu falo isso por mim porque, assim, né, pra quem me conhece,
Eu me converti já tem o quê? Uns bastantes anos, né? Uns 13, 14 anos, por aí, não sei. Acho que é isso. E eu sempre procurei aprender mais com os meus mentores, com os meus pastores na época, meus mestres, através de livros, né? Eu sou viciado em livros, leituras boas. Tem até um livro que fica aqui do meu lado, que eu julguei muito pela capa, que ele se chama... Eita! O Poder da Oração para Receber Milagres. Ele é um livro que, quando eu o vi, né, eu vi o texto, o título na verdade, eu julguei pela capa porque, na época, eu tinha essa visão mais legalista, então eu entendia que o poder da oração como algo que eu preciso fazer para receber o raio do milagre, entendeu? E quando eu fui ler o livro me encantou porque ele fala de tudo, menos o que fazer para receber o milagre. Na verdade, ele te mostra pessoas na Bíblia que fizeram determinadas orações e que através daquilo a sorte delas foram mudadas, ou da situação que seja. Não foi tipo, preciso fazer isso para conseguir aquilo, não. Foram atitudes genuínas de fé, atos de fé, que geraram o milagre. E isso aí é muito maravilhoso. Muito bom, posso botar ele aqui de repente, né? Não sei, é porque ele é mais didático, confesso. Mas voltando, recentemente, bem recentemente mesmo, um amigo me abençoou com um presente relativamente caro. E aí eu fiquei tipo, caraca, ele fez isso, meu Deus do céu, ai que maluco, sabe? Coloquei até quando eu mandei um áudio pra ele agradecendo, eu comentei dizendo assim, desculpa amigo, eu acho que isso é culpa, não tô acostumado a receber presente, né? E aí, ainda mais assim, inesperado, né? Tipo, pessoas querem me dar alguma coisa assim, sem uma data, né? E aí eu falei isso pra ele, e é exatamente isso aqui, isso mostra que, ai meu Deus, isso mostra que eu tô no caminho certo, né, no sentido de crença. Porque é exatamente isso, presente é de graça, se eu quiser te dar, eu te dou, sabe? Vi tem aqui na minha mesa uma luminária de Saturno, então, se eu achei bonito, eu acho que, sei lá, a Joyce vai gostar. Eu dou pra ela de presente, independente de ser aniversário ou não, sabe? É um ato de amor, de carinho, de... sei lá, sabe? E não é um prêmio. E aí, lendo esse livro, né? Esse trechinho desse livro, essas pequenas páginas, essas pouquíssimas palavras desse homem, meu Deus, esse homem acaba com o meu... blow my mind, total. Você entende que a questão toda é estrutural, sabe, é social. E por isso que os legalistas hoje, né, eles possuem essa dificuldade de entender a graça, de entender o conceito de relação entre Deus e o pecado, sabe? Porque eles foram a vida inteira condicionados a essa relação de troca, né? De ganha-ganha, né? Tipo, eu faço pra merecer e depois que eu mereço, você me dá. Você precisa me dar, tipo, é regra. E é isso, sabe? E toda vez quando alguém me pergunta, né, sobre a minha pessoa, sobre o meu estilo de vida, né? Como as pessoas gostam de falar, né? Seu estilo de vida é diferente, fora dos padrões da Bíblia, não sei o quê, sabe? E estipulam esse padrão, inclusive... elas ainda não entenderam o que é a graça, sabe? Hoje eu consigo entender o que é graça, não entendo na sua plenitude, obviamente, né? Sigo aí aprendendo cada dia mais, tem vírgulas que esse homem fala às vezes, que eu digo, uau, eu já ouvi sobre isso diversas vezes e sabe, não tinha entendido completamente, ou não por esse viés e tudo mais, mas gente... é um processo contínuo, por isso que eu não julgo, por isso que eu não gosto de debater, né? Ficar batendo boca com pessoas que possuem uma certa dificuldade. Primeiro,
porque não sou eu que tenho que fazer isso, né? Quem convence é o Espírito Santo. Eu posso ser uma ferramenta para tal, mas eu, enquanto ser humano, conheço os meus limites. Então, eu aprendi com a vida, inclusive até de maneira negativa, que quando alguém não está disposto a ouvir, quando alguém não está disposto a entender, ela está tão arraigada em suas convicções, não adianta você ficar explicando, né, servindo de ferramenta, por exemplo, para alguém que não está disposta a ouvir, mas a argumentar sobre o que ela sabe, o que ela aprendeu sobre suas bagagens, porque vai ser só chumbo trocado, sabe? No sentido de ficar depositando energia em um assunto que não vai para frente, pelo menos não naquele momento, e você, às vezes, sei lá, não conseguiu se fazer claro, não conseguiu entender. Eu procuro sempre usar palavras brandas, né, como o livro da Denise fala, né, sobre a forma como você fala. Inclusive, acredito muito nisso, né? Tudo pode ser falado, desde que seja falado com jeito, né? Seja falado direito. E é isso. Por isso que eu não julgo quando a pessoa fala que, sabe? Mas isso tá errado, não sei o que, não. Eles querem falar, sabe? Eu deixo falar. E eu tive isso na vida, inclusive, por exemplo, quando eu fui criado pelos meus pais, obviamente, né? Mas quando eu era muito pequenininho, os meus pais precisavam trabalhar, né, para poder gerar a renda da casa, meu pai e minha mãe. A gente às vezes ficava com a minha avó, né? A maior parte do dia a gente ficava com a minha avó, tipo, ia pro colégio, quando voltava, estava com a minha avó. E a minha avó, ela era da comunidade cristã do Brasil, né, a famosa CCB. E é uma igreja muito raiz, sabe? Muito tradicional. É aquelas que separam nas cadeiras, né? Os homens sentam de um lado, as mulheres do outro. As mulheres usam véu. Os homens têm que andar de social, mesmo que de chinelo, sabe? Essas coisas assim. As mulheres de saia abaixo do joelho, na canela, as coisinhas assim. Faziam coque, inclusive. Era quase que uma estrutura social ali deles, que já era estilo de vida. Então, eu fui criado com ela, inclusive eu agradeço muito a minha avó, porque foi ela que me deu os ensinamentos bíblicos, né? Eu testemunhei muita coisa com ela, inclusive a minha vida, né? Mas isso eu vou deixar para depois, porque vai demorar um pouquinho. Mas em resumo, ela me contou uma vez sobre uma revelação, vamos dizer assim, sobre o meu nascimento, sobre a minha vida. E é uma história muito bonita, porque envolve terceiros, envolve visões, né, em relação à minha vida. E eu nunca esqueci dessas histórias que ela me ensinava, dos ensinamentos bíblicos, desse revelamento. Revelamento não, revelação no caso, né? Revelamento é outra coisa. E que me moldaram. E assim, nessas revelações, as pessoas já falavam, por exemplo, da minha orientação sexual e, assim, para fazer coisas grandiosas. Sendo quem eu sou, né, no meio religioso que eu falo, né, tipo, e aí, quem tá errado? Eu tô aqui. Enfim, e um dos momentos finais, assim, da vida dela, quando eu tava cuidando dela, ela começou a ficar, entre muitas e muitas e muitas aspas, um pouco mais impaciente, um pouco mais agressiva, por não entender da minha condição, por conta de toda essa história da visão, da revelação, da minha história de vida, né, dos meus comportamentos, dos meus resultados, entre aspas, né. Eu sempre fui uma boa criança e entrava em conflito para ela com o que eu sou, porque por anos e anos e anos ela aprendeu e eu sou B. Então, eu sempre falava isso pra minha avó, assim, vó, eu não quero mudar a senhora, eu não quero mudar a sua concepção, eu não quero mudar a sua mente, porque é muito complicado, né? Como é que alguém que aprendeu, né, tipo, 60, 70, 80 anos da sua vida, 80 não, né, não chegou aos 80, mas anos e anos da sua vida, que 1 mais 1 é 2, 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 e hoje a gente vê que
1,5, mas 1,5 é 3. Sabe? Pra não falar que tá errado, né? Não dá um exemplo que o resultado tá errado. Mas é isso, sabe? Ela aprendeu daquela forma, ela viveu daquela forma, ela foi abençoada daquela forma. E eu creio que quando a palavra fala que Jesus é a verdade, né? Também, né? O caminho, a verdade e a vida, a verdade é que liberta. É a verdade que vai trazer luz à dúvida. Então, não sou eu, é a verdade. E a verdade é quem? Jesus. Ou seja, o trabalho de Jesus. Te convencer do pecado, te convencer do mal, te convencer de atitudes erradas, de pensamentos errados, de fazer o mal, né? Tipo, como eu falei no último episódio sobre iniquidade, né? Iniquidade é você planejar algo de ruim para alguém ou para si mesmo, sabe? Então, o que te convence de que aquilo de fato te faz mal, te agride, né? Porque o cerne do pecado ainda é essa, né? As pessoas acham que quando tá pecando, você tá errando pro mundo. Não, você tá errando pra si, você tá se agredindo. Quando eu falo de vícios, quando as pessoas vêm me procurar e falam, tipo, eu sou viciado em tal coisa e tal, o vício não é ruim pro mundo, o vício é ruim pra si. Você se agride, você se fere. Enfim, aprendemos hoje o conceito de presente, gente. O título desse episódio é a graça é um presente. Eu ia botar algo relacionado assim, tipo, não, vamos tirar o título ali e falar que a graça é um presente, de fato, a graça é um presente. E é isso, tá bom? Não vou me alongar, porque eu tenho me alongado muito nessas leituras, tá bom? Um beijo, até mais, gente. Tchau, tchau.